Jovem Pan na Europa. Direto de Londres, Ulisses Neto. Afogado numa crise política e econômica sem precedentes, o Brasil perdeu espaço e credibilidade no plano internacional. Nesta semana, o nosso correspondente na Europa, Ulisses Neto, analisa a posição que o país ocupa atualmente nas discussões globais. Bom dia, Ulisses Neto. Bom dia a todos que acompanham o Jornal da Manhã. Quando eu cheguei à Europa em 2010, o Brasil ainda surfava uma onda de credibilidade internacional. You've heard the one about Brazil, right? It's beginning to look like Brazil might have the last laugh. It is already the largest producer of iron ore in the world and the world's leading export. Rio de Janeiro has become the first South American city to win the right to host the... Todo mundo sabe como a história virou. A ressaca dos supostos anos dourados não poderia ser mais forte e hoje é até difícil questionar qual é a posição do Brasil no mundo, sendo que a gente mal sabe qual é a posição do Brasil dentro de casa mesmo, que país nós vamos ter depois dessa crise toda. Mas enfim, essa é a proposta da série de reportagens que a gente inicia hoje. O Brasil tem condições de voltar a influenciar o mundo? Como o nosso país é visto atualmente depois do impeachment e de escândalos que parecem não ter fim? E a crise americana, se ela chegar aqui, ela lá é um tsunami. Aqui ela vai chegar uma marolinha. Antes de mais nada, precisamos definir dois conceitos básicos das posições que o país pode ou não ocupar no cenário internacional. O Brasil é uma potência média ou uma potência emergente? Uma potência média é mais ou menos um país relevante na política internacional, com algum grau de desenvolvimento econômico, mas sem uma influência determinante nos assuntos mais complexos. Uma potência emergente seriam países que têm atributos nacionais de maior peso, como população, território, riquezas, capacidade militar e que se projetam à condição de categoria de grande potência. Querem ter voz na mesa dos adultos num futuro próximo. O Brasil pode ser descrito como um país cuja diplomacia alcançou influência global. Eu acho essa categoria mais interessante do que você dizer se é médio porte, se é emergente, se já chegou lá, se não chegou lá. Esse é o embaixador do Brasil na Itália, Antônio Patriota, ex-ministro das Relações Exteriores no governo Dilma e diplomata bastante experiente. Eu encontrei o ministro aqui em Londres na semana passada em um evento do Brazil Institute, do King's College, uma renomada universidade de Londres. Patriota sustenta que, apesar das crises, o Brasil não perdeu sua influência no mundo porque a rede diplomática do país é muito significativa. Número de embaixadas, 140 embaixadas, 1.500 diplomatas. A Índia, por exemplo, tem a metade do número de diplomatas. A segunda economia latino-americana tem 8 embaixadas na África, nós temos 40. Então, são dados objetivos da realidade que estruturalmente nos posicionam a favor de uma influência internacional. 140 embaixadas, 1.500 diplomatas, realmente parece muito. É pouco. Se o Brasil tem ambições realmente universais, o tamanho do nosso serviço exterior deveria ser maior. Os Estados Unidos têm algo próximo a 15 mil. Por telefone eu conversei com o professor Guilherme Casarões, que é vice-coordenador da graduação em Administração Pública da Fundação Getúlio Vargas, o doutor em Ciência Política pela USP e mestre em Relações Internacionais pela Unicamp. Lembra que o Brasil realmente ampliou muito sua presença diplomática ao redor do mundo, sobretudo na era Lula. Porém, a conta para essa política externa ativa e altiva ficou pesada demais quando o dinheiro escasseou. São coisas quase caricaturais, como, por exemplo, a penúria em que Itamaraty se viu, principalmente em 2014, o fato de que o Brasil não tinha mais dinheiro para pagar a conta de luz e o calote que a gente deu em algumas organizações internacionais, algumas, aliás, muito caras para nós, como a Unasul, como a Unesco e por aí vai. Então, a soma desses fatores faz com que haja, de fato, um descolamento entre retórica e prática. O que ele quer dizer é o seguinte: o Brasil se viu como potência emergente, atuou assim por vários anos, mas não segurou o rojão.
Quando o país entrou em crise, essa investida em busca de seguidores ficou difícil de sustentar. Sustentar, mas também explicar para a cidadania brasileira que também estão pobres, faltando educação, faltando saúde, sabe, serviços de coisas assim. A professora Maruk Doctor, da Universidade de Hull, na Inglaterra, chama a investida do Brasil no governo Lula de diplomacia da generosidade, que ajudou o país a conquistar posições importantes na África, por exemplo. Por um período relevante, o soft power brasileiro, combinado com os investimentos financeiros patrocinados pelo BNDES e outros programas federais, ajudaram o país a se projetar como potência emergente, mesmo sem ter uma capacidade militar relevante, nem desfrutar de trocas comerciais de peso, que são consideradas condições básicas para uma potência de primeira grandeza. E percebam que o Brasil ainda colhe os frutos dessa política, mesmo em um período de extrema vulnerabilidade institucional, combinada com uma crise financeira sem precedentes. Como me contou o professor Andrés Malamud, especialista em política internacional da Universidade de Lisboa. O Brasil tem 2 brasileiros nomeados em altíssimas posições internacionais, mesmo no momento em que o Brasil pesa menos na política internacional. Malamud está se referindo ao diretor-geral da Organização Mundial do Comércio, Roberto Azevedo, e também a José Graziano, diretor-geral da FAO, que é a agência da ONU para Alimentação e Agricultura. E isto que mostra é a inércia das políticas e o facto do Brasil ter efetivamente emergido no aspecto diplomático, no aspecto soft das políticas durante a década passada. Agora está a receber, está a conseguir finalmente frutos daquilo que investiu. Mas é muito difícil que consiga no futuro. E é aí que mora o problema. O Brasil praticamente se retirou dos grandes debates em nível internacional e parou de plantar sementes desde a crise política. Agora, eu pessoalmente acho que o Brasil não reúne hoje, nesse momento, condições de voltar a ser aquilo que a gente foi em 2007, 2008, 2009. A explicação mais estrutural tem a ver com o que o Brasil tem para oferecer ao mundo e o que o mundo espera do Brasil. E a resposta simples é: o mundo espera pouco do Brasil. É isso que a gente vai discutir amanhã, aqui no Jornal da Manhã. Um bom dia a todos.